Oi pessoal, bom dia. Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos falar agora de processo legislativo. Não vamos continuar, na verdade. No primeiro vídeo a gente já começou a falar sobre as diferenças de leis complementares e leis ordinárias. E hoje a gente vai falar das etapas para que um projeto de lei ordinária ou um projeto de lei complementar possa ser aprovado no Congresso Nacional, né? E passa depois pela sanção do presidente até que ele seja promulgado e passe a valer para a sociedade, certo? Então existem várias etapas para esse processo legislativo acontecer e é sobre isso que eu vou estar falando hoje. As etapas do processo legislativo para leis complementares e leis ordinárias são as mesmas, tá certo? É o mesmo rito, são as mesmas etapas. De fato, a diferença entre as duas espécies está naquilo que eu falei para vocês no vídeo passado. Tá no fato da matéria, né, de que a Constituição ela estabelece matérias específicas que podem ser objetos de lei complementar e aquilo que a Constituição não mencionar vai ser para lei ordinária. E a outra diferença está em relação ao quórum de aprovação desses projetos de lei, porque na lei complementar exige-se a maioria absoluta e na lei na lei ordinária apenas maioria simples ou relativa. Tirando essas duas diferenças, o rito, né, para a propositura, as votações, etc., acontecem da mesma forma. Então, o que eu falar agora vale para a lei complementar e o que eu falar também vale para a lei ordinária, tá? O que mais? E tudo começa, gente, com a iniciativa legislativa. Quem é que pode propor projetos de lei e onde é que esse projeto de lei começa a tramitar? Primeiro, existe um rol de pessoas autorizadas a fazerem proposituras de projeto de lei. Esse rol está no artigo 61 da Constituição, tá? E diz lá, quem é que pode propor? Qualquer deputado ou senador pode propor projeto de lei. Qualquer comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado, essas comissões nós já falamos quando eu falei sobre Poder Legislativo, né? Nós falamos que existem essas comissões temáticas em cada uma das casas. Então, tem, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, tem a Comissão de Saúde, uma Comissão de Educação, né? Comissão de Proteção dos Direitos da Mulher. Quer dizer, existem várias comissões temáticas na Câmara dos Deputados e no Senado, e elas também estão aptas à propositura de projetos de lei. Além disso, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, tá certo? Você dá uma olhadinha lá no artigo 61 da Constituição. E os cidadãos também. Os cidadãos podem propor projetos de lei, só que não é um cidadão sozinho. Eu, Tainá, vou aqui escrever um projeto de lei e submeter à Câmara dos Deputados. Não é assim. Os cidadãos eles podem propor projetos de lei desde que atenda aos requisitos do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, que diz assim: os cidadãos podem propor projetos de lei desde que eles sejam assinados, esse projeto de lei seja assinado por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, então eu não posso escolher as assinaturas só aqui no Ceará, tem que ser em pelo menos 5 estados, respeitando o mínimo de 0,3% de eleitores em cada um desses estados, certo? Então, é difícil, né, conseguir todas essas assinaturas, precisa mais de 1.300.000 assinaturas, tá certo? Porque é 1% do eleitorado nacional, né, considerando essa distribuição em pelo menos 5 estados, garantindo um mínimo de 0,3% de eleitores em cada um desses estados. Sobre essa iniciativa popular, né, essa iniciativa de projetos de lei pelos cidadãos, os cidadãos eles precisam propor de forma física, tá certo? Então não tem validade jurídica, gente, aquelas petições online que às vezes a gente recebe do Avaz ou outros sites de algumas ONGs, assine aqui e tal, contra o desmatamento não sei aonde, ou enfim. Essas ações desses sites, elas não têm validade jurídica para projeto de lei, tá certo? O que é que vale essas petições que a gente assina eletronicamente? Pode servir como uma forma de pressionar o Poder Legislativo. Olha, 3 milhões, 4 milhões de pessoas assinaram essa petição. Ou como uma pesquisa, tantas pessoas são a favor dessa determinada conduta, ou tantas pessoas são contra essa conduta. Então, esses sites, eles funcionam muito mais como pesquisa ou como uma forma de pressionar informalmente o Poder Legislativo, né? Mas elas não têm
validade jurídica formal, tá certo? De um projeto de lei. Por quê? Porque o projeto de lei precisa da assinatura física desse 1% do eleitorado nacional distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% de eleitores em cada um deles. E aí, você assina esse projeto de lei e coloca seus dados do lado, inclusive o título de eleitor, tá certo? E esse projeto de lei, ele deve tratar sobre temas específicos, tipo assim, não pode ser um projeto de lei geral que trate sobre direito do trabalho, direito penal, direito eleitoral, quer dizer, tem que ser, para cada projeto de lei, né, um tema específico, tá? Então pode ser um projeto de lei sobre direito do trabalho, um outro projeto de lei sobre direito penal, um outro projeto de lei sobre direito eleitoral, tá certo? E assim vai. E o detalhe é que nós já tivemos 4 projetos de lei de iniciativa popular que se transformaram efetivamente em leis. Um desses, que é bem conhecido, é o projeto de lei de ficha limpa, né? Que resultou na lei da ficha limpa. E outro que foi um projeto de lei apresentado nos anos 90, acho quando houve a morte de uma atriz famosa, a Daniela Pérez, era uma atriz da Globo, que fazia par com um ator também da Globo, e aí ele matou ela, enfim, foi um assassinato que houve uma grande repercussão social, nacional e tudo, que resultou nesse projeto de lei de iniciativa popular para transformar o homicídio qualificado em crime hediondo. E esse projeto de lei de iniciativa popular foi aprovado e foi transformado em lei, tá certo? Nós temos então 4 projetos de lei de iniciativa popular que viraram efetivamente leis, certo? É pouco, né? Considerando que a gente tem mais de 30 anos de Constituição. Mas é porque realmente é difícil de colher todas essas assinaturas, né? Enfim, quando os cidadãos dão entrada nesse projeto de lei, eles encaminham para a Câmara dos Deputados, tá certo? Recebe lá em Brasília e a Câmara dos Deputados vai dar encaminhamento para toda a tramitação que eu vou falar para vocês como é que funciona. Em regra, os projetos de lei, eles começam na Câmara dos Deputados, por isso que ela é comumente conhecida como a Casa Iniciadora, tá? E o Senado Federal é conhecido como a Casa Revisora, é a segunda casa por onde esse projeto de lei vai passar. Só que tem exceção. Então, em regra, os projetos de lei começam lá, na Câmara dos Deputados. Quando é que vai começar no Senado, excepcionalmente? Em 2 casos. Ou quando o projeto de lei é de iniciativa de um senador, tá certo? Ou quando é de iniciativa de uma comissão temática do próprio Senado. Porque, veja, o projeto de lei já está lá, foi de iniciativa de um senador ou de uma comissão do Senado, então não tem necessidade de mandar para a Câmara voltar lá para o Senado depois, entendeu? Então, nesses 2 casos, quando é de iniciativa de um senador ou de uma comissão do Senado, a Casa Iniciadora vai ser o Senado e a Casa Revisora vai ser a Câmara dos Deputados. A tramitação é a mesma, só vai ter essa alteração na ordem de apreciação do projeto. De resto, quando não é o Senado ou uma comissão do Senado, quando for o presidente da República, o STF, os cidadãos, um deputado ou uma comissão da Câmara dos Deputados, os projetos de lei se iniciam na Câmara dos Deputados, que é comumente conhecida, né, como a Casa Iniciadora, certo? E aí, gente, qualquer dessas figuras podem apresentar projetos de lei, beleza, essa é a chamada iniciativa comum. Só que tem alguns temas específicos que só podem ser objeto de projetos de lei se forem apresentados por autoridades específicas, certo? Ou órgãos específicos. Quer dizer, são os projetos de lei de iniciativa reservada, tá certo? Quer dizer o quê? São os temas que não podem ser objetos de projetos de lei por qualquer pessoa, por qualquer uma dessas figuras aí que eu falei do artigo 61. Só podem ser objetos de projeto de lei se forem apresentados pelas pessoas indicadas na Constituição, tá? Pelas autoridades ou pelos órgãos indicados pela Constituição. E é sobre isso que eu vou falar agora. Projeto de lei de iniciativa reservada. E vou começar com os do Presidente da República, lá no artigo 61, parágrafo 2º, tem estabelecendo que determinadas matérias só podem ser objetos de projetos de lei se forem apresentados pelo Presidente da República. Quais são essas matérias? Primeiro, em relação a servidores públicos, tá? Criação, extinção de cargos,
funções dentro da administração pública, direta ou indireta, enfim, tratar sobre servidores públicos, estabilidade de servidores públicos, aposentadoria de servidores públicos da União, tudo isso só pode ser objeto de projeto de lei se for de iniciativa do presidente, certo? Também para mexer com os militares das Forças Armadas, né? O regime jurídico, estabilidade, remuneração. Para mexer nas Forças Armadas tem que ser mediante um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Os cidadãos não podem fazer esse projeto de lei, o STF não pode fazer esse projeto de lei, um deputado, um senador sozinho não pode fazer esse projeto de lei, tá certo? Precisa respeitar essa iniciativa reservada estabelecida na Constituição. O que mais? Para organização dos ministérios, então o presidente da República no início do governo agora, o Bolsonaro, extinguiu o Ministério do Trabalho. Essa é uma ação privativa dele, tá certo, para fazer. Criação e extinção de ministérios da saúde, da educação, do trabalho, seja para criar ou para extinguir, precisa de um projeto de lei de iniciativa do presidente. O que mais? Organização do Ministério Público da União, Defensoria Pública da União também, é um projeto de lei de iniciativa do presidente da República, tá certo? Enfim, tá lá no artigo 61, parágrafo 1º, para você dar uma lida, tá? Além disso, tem projetos de lei que só o STF pode propor, tá? Projeto de lei que disponham sobre o Estatuto da Magistratura. O Estatuto da Magistratura é a lei que rege, a lei geral que rege a atividade dos juízes, né, a atividade dos magistrados. Então, quem pode propor alterações no Estatuto da Magistratura é o Supremo Tribunal Federal. Que tratem sobre o orçamento do Poder Judiciário, só o STF pode apresentar. E que disponham também sobre a criação ou extinção de cargos, funções, etc., dentro do Supremo Tribunal Federal, só o STF tem o poder de propor esse projeto de lei. Além disso, os deputados e senadores, só eles podem propor projetos de leis que tratem sobre a remuneração e a organização dos servidores públicos do Poder Legislativo, tá certo? Porque veja, gente, que os deputados e senadores, eles não trabalham sozinhos, não, né? Tem um monte de servidores públicos e tal, de assessores e tudo. Então, quem mexe na organização interna do Poder Legislativo é o próprio Poder Legislativo. Então, eles que têm, né, a iniciativa para projetos de lei para fixar remuneração ou extinção, criação de cargos dentro do Poder Legislativo. A ideia é assim, gente, cada um no seu quadrado. O Executivo trata da administração pública federal, né, dentro do Executivo. O STF cuida da organização, do orçamento do Poder Judiciário, né, e os deputados e senadores cuidam da estrutura e da organização interna do Poder Legislativo. Essa é a ideia dos projetos de lei de iniciativa reservada. Que mais? E os tribunais de contas, tá? O Tribunal de Contas da União, eles também podem propor, o TCU, projetos de lei que disponham sobre a criação e extinção de cargos dentro do Tribunal de Contas, tá certo? Esses são os projetos de lei de iniciativa reservada. De resto, gente, quero um projeto de lei sobre direito penal, né? Sobre, sei lá, legalização do aborto, sobre direito à saúde, sobre direito do trabalho. Aí os cidadãos podem fazer, o presidente da República pode apresentar, qualquer deputado ou senador pode apresentar, tá certo? Porque isso aí tá dentro daquela iniciativa comum, qualquer uma daquelas figuras do artigo 61 pode fazer. Só os temas de iniciativa reservada, tá certo? Que são reservados, por isso mesmo o nome, tá? Para essas autoridades específicas, nesses termos que eu acabei de apresentar. Tudo bem? Pronto. E aí, os projetos de lei são apresentados em regra perante a Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados recebe esses projetos de lei, tá? Com exceção de quando o projeto de lei é apresentado por um senador ou uma comissão do Senado, porque aí quem vai receber é o presidente do Senado, tá certo? Mas enfim, então o presidente da Casa Iniciadora vai receber esse projeto de lei e vai dar encaminhamento. A próxima etapa, tá certo? Para quem estiver anotando aí, é análise pelas comissões temáticas. O presidente da Casa Iniciadora vai distribuir esse projeto de lei para pelo menos 3 comissões temáticas, tá certo? Desculpa, pelo menos não, até 3 comissões temáticas, tá certo? E essas comissões temáticas vão ter
o papel de discutir esse projeto de lei, de aprimorar esse projeto de lei, dar um parecer sobre a viabilidade, se há interesse público, podem discutir o texto desse projeto de lei, podem convocar audiências públicas para ouvir os cidadãos sobre esse projeto de lei, ou autoridades, se envolve orçamento público, alguma política pública, podem ouvir autoridades, especialistas ou algum ministro, enfim, podem convocar autoridades, colher dados, informações que vão ajudar os deputados e os senadores a tomarem sua decisão sobre se aprovam ou não aprovam esse projeto de lei, tá? Então, o papel dessas comissões é estudar melhor esse projeto de lei e, no final, dar um parecer. O projeto de lei ele só vai seguir para o plenário, que é a próxima fase, depois que ele tem o parecer de todas as comissões, certo? E aí, essas comissões temáticas, elas têm um parecer que é meramente opinativo, tá certo? No sentido de que o parecer das comissões temáticas não obriga os deputados federais e senadores a seguir o que tem nesse parecer, seja pela viabilidade, seja pela não viabilidade desse projeto de lei. Os deputados federais e senadores são livres para votar pelo sim ou pelo não, tá? Eles vão ter esse substrato das comissões, dos pareceres, eles vão ter esse estudo para eles se basearem, né? Mas eles não são obrigados a seguir, porque o parecer dessas comissões temáticas é meramente opinativo, tá certo? Só que, depois que passa pelas comissões temáticas, o projeto de lei vai passar pela CCJ. Todo projeto de lei passa pela CCJ. CCJ é a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, mais conhecido como Comissão de Constituição e Justiça, por isso que é CCJ, certo? Essa CCJ existe tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e ela é responsável, gente, não por analisar a viabilidade ou interesse público desse projeto de lei sobre aquele tema específico, não. Ela é responsável, a CCJ, pela verificação da compatibilidade desse projeto de lei com a Constituição, certo? Aqui, gente, é uma análise, é um controle de constitucionalidade que é feito pelo Poder Legislativo, tá certo? Antes do projeto de lei chegar a ser votado pelos deputados federais e senadores, ele deve passar pela CCJ, que é uma comissão na Câmara dos Deputados formada por deputados e lá no Senado formada por senadores, que tem o papel de verificar se esse projeto de lei é compatível com a Constituição, tá certo? Se esse projeto de lei for constitucional, ele vai seguir adiante, ele vai passar para a próxima etapa. Agora, se a CCJ entender que esse projeto de lei é inconstitucional, a CCJ tem um papel de arquivar esse projeto de lei, tá certo? Então, a CCJ, gente, ela tem um poder diferente das outras comissões temáticas. As outras comissões temáticas dão pareceres meramente opinativos, como eu disse, e não vão analisar a constitucionalidade dos projetos, vão analisar o texto, vão analisar se ele é viável ou não, se há interesse público ou não, se ele deve ser aprovado ou não. A CCJ, ela vai receber o projeto de lei depois que ele passar pelas comissões temáticas e vai fazer efetivamente análise da constitucionalidade desse projeto de lei. Quer dizer, vai fazer uma análise jurídica, tá certo? Sobre a compatibilidade do projeto de lei com a Constituição. E aí, o parecer da CCJ, ele é vinculativo se for negativo, certo? Se o parecer da CCJ for negativo, o projeto de lei vai ser arquivado, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Se o parecer da CCJ for positivo no sentido de daquele projeto de lei ser compatível com a Constituição, aí o projeto de lei segue adiante para a próxima etapa, certo? Qual é a próxima etapa? É a de votação no plenário da Câmara dos Deputados, né, se eu estiver considerando a Câmara dos Deputados como a casa iniciadora. E aí vai ter a votação. Se o projeto de lei for de lei ordinária, precisa daquele quórum de maioria simples para ser aprovado esse projeto de lei. E se estiver falando de um projeto de lei complementar, vai precisar do voto de maioria absoluta para aquele projeto de lei ser aprovado, tá certo? Todos os deputados precisam estar presentes no dia da votação? Não. Lembra que eu falei que precisa só daquele quórum mínimo para a sessão ser iniciada, né? Que é o quórum de maioria absoluta, eu falei no vídeo anterior. Então, às vezes os deputados estão viajando, eles estão em outros compromissos.
dificilmente vai ter uma votação que vão estar presentes os 513, tá certo? Nem na votação do impeachment da Dilma, os 513 estavam presentes, certo? Acho que 2 ou 3 faltaram, coisa assim. Então, normalmente, né, existem ausências e não tem problema, contanto que estejam presentes, né, pelo menos 257 deputados para aquela sessão ser iniciada. Pronto, teve o quórum de maioria absoluta para a sessão ser iniciada, vai ser iniciada, e aí vai ter a votação desse projeto de lei. E aí, se for um projeto de lei complementar, vai precisar do voto de maioria absoluta para ser aprovado, e se for um projeto de lei ordinária, basta o voto da maioria simples, que vai considerar a maioria dos presentes, tá certo? Eu tô falando sobre isso um pouco rápido, porque eu já falei sobre isso no vídeo anterior. O que mais? Próxima etapa. Se o projeto de lei for arquivado, morreu, certo? Quer dizer, se não atingir o quórum necessário para ele ser aprovado, ele vai ser arquivado. Se o projeto de lei conseguir o quórum exigido, né, seja de maioria simples em caso de lei ordinária ou maioria absoluta em caso de lei complementar, o projeto vai seguir para a próxima etapa, que vai ser encaminhado para a casa revisora, tá? Encerrou-se aí as etapas dentro da casa iniciadora. Um detalhe, se o projeto de lei for arquivado, ele não vai poder ser objeto de nova discussão, né, de um novo projeto de lei dentro daquela sessão legislativa, dentro daquele ano, tá certo? Então, se o projeto de lei for arquivado, ele só vai poder ser objeto de nova discussão na próxima sessão legislativa, ou seja, no ano seguinte, tá certo? Isso é o chamado princípio da irrepetibilidade, tá certo? Que diz que os projetos de lei arquivados não podem ser objetos de discussão na mesma sessão legislativa. E aí tem uma exceção ao princípio da irrepetibilidade, tá? Qual é a exceção? É a que diz se a maioria absoluta de qualquer uma das casas optar por reanalisar essa matéria na mesma sessão legislativa, aí eles podem reabrir a discussão, tá certo? Mas só nessa exceção. Se a maioria absoluta de qualquer uma das casas solicitar a reabertura da discussão sobre aquele projeto de lei que já foi arquivado, tá? Não sendo o caso dessa exceção, se aplica a regra geral, que é a do princípio da irrepetibilidade, e um projeto de lei não pode ser objeto de discussão na mesma sessão legislativa, tá? Isso tanto para a lei complementar quanto para a lei ordinária. O que mais? Então, imagine que o projeto de lei foi aprovado, ele vai seguir adiante, ele vai passar para a casa revisora. Na casa revisora, vai acontecer a mesma coisa. O presidente da casa revisora vai dividir esse projeto de lei para as comissões temáticas, e as comissões temáticas vão ter esse papel de fazer o parecer, de verificar a viabilidade do projeto de lei, etc. Depois, vai passar pela CCJ da casa revisora. A CCJ vai fazer o papel de verificação da compatibilidade com a Constituição, e tudo que eu falei da casa iniciadora serve para a casa revisora, né? O papel da CCJ tem essa função especial de fazer controle de constitucionalidade preventivo, etc. Se a CCJ entender que o projeto de lei é inconstitucional, esse projeto de lei vai ser arquivado, e aí se aplica o princípio da irrepetibilidade também quando o projeto é arquivado pela CCJ, certo? Enfim, e aí o projeto de lei, depois que passar pelas comissões temáticas, depois que é aprovado pela CCJ, vai para o plenário da casa revisora, certo? Na casa revisora, no plenário, os senadores, né, normalmente são senadores que estão na casa revisora, vão poder aprovar esse projeto de lei sem alterações no projeto, tipo, adoramos esse projeto de lei, vamos seguir adiante, ou rejeitar completamente, né, não obteve o quórum ou de maioria simples ou de maioria absoluta, né, depende se eu estiver falando de lei complementar ou de lei ordinária. Então, ou o projeto de lei vai ser arquivado, total, porque não atingiu o quórum mínimo para ser aprovado, ou ainda acontece uma terceira coisa, pode acontecer, né? Do projeto de lei ser aprovado com alterações. Então, a casa revisora, ela tem 3 opções lá no momento do plenário. Ou aprovar sem alterações, ou arquivar, porque não atingiu o quórum mínimo necessário para que aquele projeto de lei fosse aprovado. E uma terceira opção é aprovar com ressalvas, aprovar com alterações, certo? O que é que acontece quando o projeto de lei é arquivado, quando não foi aprovado? Pronto, morreu aquele projeto de lei, não segue adiante, ele não vai poder ser objeto
né, de nova discussão na mesma sessão legislativa. Se aplica aqui aquele princípio da irrepetibilidade. Se ele for aprovado sem alterações, ele vai seguir para sanção ou veto do presidente da República. Ele vai se encerrar na Casa Revisora, sair do Poder Legislativo, né, e ser encaminhado para o presidente da República, ou sancionar ou vetar, tá certo? Mas já eu chego lá na sanção ou veto do presidente, segura aí. E pode acontecer aquela terceira opção, que é o projeto de lei ser aprovado com alterações. Então, por exemplo, a reforma trabalhista, o Senado mexeu no projeto de lei. O que acontece quando a Casa Revisora aprova com alterações? Esse projeto de lei vai precisar voltar para a Casa Iniciadora, tá certo? Para a Casa Iniciadora votar essas alterações que a Casa Revisora fez, certo? Só volta essa vez, tá certo? Não vai ficar indo e voltando para sempre, não. A Casa Revisora aprovou com alterações, volta para a Casa Iniciadora. Para a Casa Iniciadora das duas, uma. Ou aprovar o projeto de lei com as alterações que o Senado sugeriu, certo? Ou a Casa Iniciadora aprova esse projeto de lei sem as alterações do Senado, tá? De um jeito ou de outro, ou aprovando as alterações sugeridas pelo Senado, ou não aprovando as alterações sugeridas pelo Senado, o projeto de lei vai para a sanção ou veto do presidente, tá certo? Isso aqui é um detalhe importante, gente, que quando esse projeto de lei está na Casa Revisora, que volta para a Casa Iniciadora, a Casa Iniciadora não vai fazer uma reanálise do projeto de lei como um todo, não. Ela só vai fazer análise das alterações sugeridas pela Casa Revisora, tá certo? De todo modo, esse projeto de lei está aprovado, tá? No Poder Legislativo. Porque ou a Casa Iniciadora vai aprovar as alterações e o projeto de lei vai seguir para o presidente com o texto alterado, né, com as sugestões que o Senado fez, ou esse projeto de lei segue para o presidente sem as alterações do Senado, tá? Com aquele texto original que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tá? Com isso, gente, é possível dizer que a opinião da Casa Iniciadora, ela prevalece sobre a opinião da Casa Revisora. Por que eu digo isso? Porque a Casa Revisora aprovou com alterações, beleza. Mas esse projeto, voltando para a Casa Iniciadora, se a Casa Iniciadora rejeitar essas alterações que a Casa Revisora fez, o projeto vai de todo modo para o presidente para sanção ou veto, certo? Só que vai seguir com o texto original aprovado pela Casa Iniciadora em primeiro lugar, certo? Acho que deu para entender, né? Pois pronto, então o projeto de lei segue para sanção ou veto do presidente. O presidente da República tem 15 dias úteis para vetar esse projeto de lei. O veto, ele precisa ser expresso, ele precisa ser motivado, tá certo? Se o presidente da República passar esse prazo de 15 dias úteis e não fizer nada, o veto comporta em sanção, certo? Se o presidente da República também não motivar esse veto, se o presidente da República não motivar o veto, também vai ser considerado sanção, certo? E esse veto do presidente, ele pode ser total ou parcial. O presidente pode vetar o projeto de lei como um todo para dizer, não, esse projeto de lei não vai ser aprovado, não merece, porque ou ele é inconstitucional ou porque ele não há interesse público para esse projeto de lei. Quer dizer, o presidente pode motivar ou por inconstitucionalidade ou porque esse projeto de lei não tem interesse público. Tem que motivar, né? E aí veta totalmente esse projeto de lei, ou esse projeto de lei pode ser vetado apenas parcialmente, ou um artigo, ou uma linha, ou um parágrafo, certo? O presidente não pode vetar palavras, né? Nem trocar palavras. Ele pode ou vetar o artigo, ou vetar um inciso, ou vetar uma linha, né? Vetar o dispositivo. E aí a gente chama isso de veto parcial, certo? Acontecendo isso, tanto o veto total ou veto parcial, o projeto de lei volta para o Congresso Nacional em 48 horas, certo? Para o Congresso Nacional deliberar sobre esse veto do presidente, seja ele veto total ou veto parcial. O Congresso Nacional vai se reunir em uma sessão conjunta, tipo deputados e senadores juntos, para deliberar sobre esse veto. Ou se mantém o veto, e aí, se mantiver o veto
E aí precisa do quórum de maioria absoluta, certo? Para manter o veto. Para manter o veto, aí esse projeto de lei vai ser arquivado, certo? Ou o Congresso Nacional pode derrubar esse veto. Derrubando esse veto, esse projeto de lei vai precisar ser aprovado, mesmo contra a vontade do presidente da República, tá certo? O Congresso Nacional aqui, ele prevalece sobre a opinião do presidente. Se o presidente vetar o projeto de lei, mesmo que integralmente, né, mesmo que eu esteja falando de um veto total, esse projeto de lei volta para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai deliberar sobre esse veto. Se o Congresso Nacional quiser e tiver o quórum de maioria absoluta, ele derruba esse veto, tanto o parcial quanto o total, e o projeto de lei vai precisar ser aprovado sim, certo? E aí vai precisar ser promulgado e publicado pelo presidente da República. E se o presidente da República se recusar em 48 horas a promulgar e publicar esse projeto de lei porque ele não concorda, aí o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, né, ele tem o poder de promulgar e publicar esse projeto de lei, tá certo? Se o presidente da República eventualmente se recusar, certo? Que mais? E se o Congresso Nacional mantiver o veto? Aí se eu estiver falando de um veto total, esse projeto de lei vai ser arquivado. Aí se aplica aquele princípio da irrepetibilidade que eu falei. Mas se eu estiver falando de um veto parcial, no veto parcial, gente, o presidente aprovou o projeto de lei, só que com alguns buracos, tirando algum artigo, tirando algum inciso, tirando alguma linha. E o Congresso Nacional ou derruba esse veto, e aí o projeto de lei vai ser encaminhado para promulgação e publicação com o texto original sem buraco, né, sem veto, ou o Congresso Nacional pode achar razoável o veto do presidente, os vetos parciais, e podem encaminhar para promulgação e publicação o veto ou o projeto de lei com buracos, né? Você já deve ter visto alguma lei que quando você foi olhar o artigo no seu vademecum, tem assim, sei lá, artigo 16, vetado, parágrafo 2º, vetado, artigo 1º, vetado. O que é que quer dizer isso? Quer dizer justamente vetos parciais que o presidente da República fez a esse projeto de lei e que foram mantidos pelo Congresso Nacional nessa reanálise em 30 dias, tá certo? O projeto de lei segue para promulgação e publicação, ou com texto original ou com texto com buracos, né, como os vetos parciais do presidente, e pronto. E aí termina o processo legislativo. A promulgação, gente, é o ato de dar validade àquele projeto de lei, certo? É quando o projeto de lei passa a ter uma validade jurídica. Ele deixa de ser projeto e passa a ser uma lei efetivamente. É o momento do parto do projeto de lei. Nada a ver, né? Só para você imaginar. Até então, o projeto de lei estava na barriga. E o momento da promulgação é o momento do parto. É o momento que aquele projeto de lei deixa de ser um projeto, né? E passa a ser uma lei efetivamente com validade jurídica. E a publicação, né, é o ato de dar publicidade a esse projeto de lei, tá certo? Para ele se tornar público, vai ser publicado no Diário Oficial e aí vai começar a valer para a sociedade. Lembrando que vocês devem ter visto ou em introdução ou em direito civil que é possível que uma lei tenha aquele prazo de vacatio legis, né? Aquele prazo para começar a surtir efeitos. Às vezes é um projeto de lei que vai trazer uma mudança social muito grande e no próprio texto do projeto de lei tem dizendo, essa lei vai valer 45 dias depois da sua publicação, 6 meses depois da sua publicação, pronto. Aí, nesse caso, respeita-se o prazo da vacatio legis para aquele projeto de lei, para aquela lei começar a ter eficácia, para começar a surtir efeitos na sociedade. Mas veja só, quando é que a lei nasce e tem validade jurídica? No momento da promulgação, tá? A publicação é o quê? Só o ato de dar publicidade. E quando é que a lei vai começar a produzir efeitos? Depende. Se tiver o vacatio legis, né, vai ser depois desse prazo do vacatio legis de 45 dias, 3 meses, 6 meses. Se na lei estiver dizendo, essa lei vai valer a partir da data da sua publicação. Pronto. A partir dali, a lei ela já vai ter eficácia, tá certo? Mas a lei já existe. Sim, a lei existe desde o dia em que ela foi promulgada, tá? Uma coisa é ela existir, uma coisa é ela começar a produzir efeitos, certo? Então, o prazo da eficácia vai depender do prazo da vacatio legis que foi estabelecido. Às vezes a lei
tem um prazo para começar a ter eficácia, e às vezes ela tem eficácia a partir da publicação, vai depender do que tem lá no finalzinho do texto, certo? Enfim, espero que tenha ficado entendido. O vídeo ficou enorme, né? Mas é porque são muitas etapas do processo legislativo, que vale para lei complementar e lei ordinária. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição via Torpedo. Também perguntem para a monitora ou então na nossa próxima live. Vocês podem tirar dúvida, tá certo? Bom dia!